Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos. Você que está chegando agora. Nesse momento, comece já a louvar ao Senhor. Comece já a se preparar. É o momento de você e o Pai estarem juntos. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Venho a ti com um coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser como ensina-me a ser amável. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser simples. Ensina-me a ser puro. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser santo. Ensina-me a ser obediente. Eu quero ser. Ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Jesus, ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Ó Pai, nós louvamos, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que queremos mais.
e queremos ser mais na Tua presença. Você que está na sua casa agora, que você possa estar neste momento, dedicando esse tempo ao Senhor, entregando esse tempo ao Senhor. Deus, eu estou disponível nesse momento a Ti. É o meu momento, só eu e o Senhor. Que possamos aprender com o Pai a sermos melhores. Que possamos realmente sermos humildes, amáveis, simples, puros, assim como o Senhor foi, obediente na presença dEle. Em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Graça e paz, amados. A gente inicia hoje o culto. Após o prelúdio aí, você já conectado com o Pai. Eu vou te trazer uma palavra para que você também possa refletir. Hoje é o dia do pastor. Você que ainda não falou com o seu pastor, mande uma mensagem carinhosa para ele, porque é ele que tem cuidado de nós, tem orado por nós, tem feito o contato direto com o Pai, intercedendo por nossas vidas, se colocando na brecha, amém? Vou pedir para você abrir aí em Hebreus 13, versículo 17. Do 17 ao 19, vamos ler. Hebreus 13, do 17 ao 19, diz assim: Obedeçam aos seus líderes e se submetam às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Quando eu fui pegar uma palavra para hoje, e que tivesse o complemento também desse dia especial, que é a palavra do pastor, né? Geralmente, quando a gente fala do pastor, a gente fala da pessoa que deve cuidar. E nunca ser cuidado, né? A gente esquece, às vezes, de cuidar do pastor, de orar por ele. E em meio a tantas coisas que a gente vive, a gente é meio egoísta, a gente é humano, né? E automaticamente somos egoístas. Então, a gente olha muito para nós. E esquecemos de cuidar do nosso pastor, que também tem se colocado na brecha, tem falado conosco. E essa passagem de Hebreus, que é uma carta de Paulo, naquele momento, ele estava preso lá em Roma, e ele manda essa carta advertindo ao povo, para que intercedesse também pelas autoridades levantadas sobre a vida daquele povo e também por ele. E a parte que chama a atenção, porque Paulo era tão fervoroso, discípulo de Cristo, é que ele pede para que orem por nós, intercedam por mim. E hoje, nesse dia, eu falo para vocês também, intercedam pelos nossos pastores. A gente sabe que as batalhas espirituais são grandes, as batalhas terrenas que nós vemos aqui, que está em evidência, são muito grandes. Hoje estamos fazendo cultos online, as nossas igrejas não podem estar tendo esse momento de comunhão por conta dessa doença, mas a gente sabe que vai passar. E a gente sabe que os nossos pastores, como um todo, não só da nossa igreja metodista, mas os nossos pastores de todas as congregações, nesse momento se reúnem para orar pela nação, para orar por pessoas. Então, que nós também possamos ter essa visão de cuidar dos nossos pastores, de interceder pelas vidas deles. Senhor, assim como Tu tem orado pela minha vida, assim como o Senhor tem cuidado, cuida do meu pastor também. Eu sou resposta de uma oração de um pastor. E eu tenho certeza que você também é resposta da oração de um pastor. E a tua família tem sido resposta da oração de um pastor. Então, que possamos interceder em todo o tempo pela vida dele. Nesse momento, que possamos abaixar nossas cabeças, falar com Deus agora. Entregar nesse momento, na presença dele, o cuidado dos nossos pastores, das nossas vidas também, das nossas famílias. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado.
Te agradecemos, Senhor, por estar conosco. Te agradecemos, Senhor, por podermos comemorar mais um dia, Senhor. Mais um dia, Pai. Em meio a tantas circunstâncias, Senhor, em meio a tantas dificuldades, Deus, que não venhamos a ser egoístas, Pai, que possamos olhar para o outro, que possamos ter empatia, Deus, e assim com esse cuidado, ó Pai, que os nossos pastores, Deus, têm tido conosco, que possamos também extrair um pouquinho disso em nós, que possamos aprender com eles o Teu melhor, o Teu cuidado, a Tua compaixão, Senhor. Nos faz melhores, ó Deus. Nós te agradecemos. Que você neste momento esteja na sua casa, aí em espírito, na presença de Deus. Eu vou chamar nesse momento a Michele. Ela vai estar falando aí do dízimos para você. Momento bem gostoso também, para Deus abençoar aí a tua vida financeira em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. É um momento que nós temos que falar, né? O Senhor, Ele pede para nós falarmos dos dízimos. E lembrei que eu estava falando para o Geraldo, que eu estava lá pesquisando palavras que falassem sobre o dízimo, né? E eu comecei a olhar muitas palavras, a maioria, todos versículos da Bíblia, e eu falei, Deus falou assim, né? Nada disso que eu quero, né? E Ele me deu aqui uma palavra, né? Que fala aqui no livro. Peraí, deixa eu ver se dá para ver aqui. Cadê Jesus? Ora, celular. Primeira Reis. Primeira Reis, mas é o versículo. É o versículo, cadê? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espera aí que eu vou achar o versículo, tá? Eita, Jesus amado. Estava tudo preparadozinho. Tá, glória a Deus. É o versículo 9, né? A partir do versículo 9. A palavra de Deus, ela fala assim, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela trazê-lo, ele chamou e disse, traz-me agora um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor o teu Deus, nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite na botija. E eis que aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para os meus filhos, para que comamos e morremos. Essa palavra aqui fala a palavra da viúva de Serepta, né? Ela estava vivendo um momento de seca naquela cidade e todo mundo, a maioria das pessoas ali estavam passando fome. E ela pensou dessa forma, né? Eu só tenho para mim e para o meu filho. E o homem chega, não sei nem de onde, quem é, não sei nem quem é, e ele fala, como é que ele fala assim para mim preparar um bolo para ele e eu e meu filho vamos ficar com fome? Só que essa palavra aqui no final, ele fala, aqui assim, aí ele fala assim, ó, porque diz o Senhor, o teu Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que um dia o Senhor dê chuva sobre a terra. O dízimo, ele exatamente isso, né? A gente ofertar na casa do Senhor, mesmo que a gente tenha pouco, porque a gente tem a confiança e a promessa de que Deus ele vai prover. Né? No livro de Malaquias, o Malaquias 3,10, ele fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja em minha casa mantimento e faz prova de mim, né? Faz prova de mim que se eu não abrir a janela dos céus e derramar tamanhas bênçãos sobre a sua vida, uma bênção tão grande que os seus celeiros não vai caber. Então, o dízimo é isso, é promessa de Deus para a nossa vida. A gente pensa porque a gente tem pouco ou está acabando, mas
a gente tem que ter essa confiança de que se a gente dizimar e a gente ofertar na casa do Pai, não é para pastor, não é para pastora, não é para ninguém, é para Deus, é para Ele. A nossa oferta é para Deus. E a gente sabendo que Deus ele tem essa promessa para a nossa vida de abençoar a nossa casa, a nossa descendência, 10 vezes, gerações a mais, a gente vem trazer esse dízimo com alegria e com amor, né? O dízimo é com alegria e com amor, não é um dízimo de sofrimento, não é uma coisa que vai sofredora, mas é com amor e com alegria, porque a gente tem a certeza de que Deus ele vai prover 7 vezes mais a nossa vida, amém? Quero olhar aqui pela vida de cada um. Eu não sei qual é a situação que você está na sua casa neste momento, mas eu vou orar para que Deus ele possa estar provendo, né? Pode ser que você esteja nesse momento que nem aquela viúva, de você só ter o pouco para você e para o seu filho, para a sua família. Mas eu creio que a partir dessa palavra, a partir do momento que você der o primeiro passo para Deus, que você falar assim, Deus, eu quero ofertar, eu quero dizimar na tua casa, eu quero ajudar quem necessita, quem precisa, eu tenho uma certeza que Deus ele vai prover 7 vezes mais na sua casa, amém? Senhor eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós clamamos aqui nessa noite, ó Pai querido, em todos os lares, Senhor Deus amado, que o Senhor venha de prover, Senhor Deus amado, a cada vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento que nós estamos vivendo, Senhor Deus amado, não deixa faltar, Senhor Deus amado, o alimento, Deus, não deixa faltar, Senhor Deus amado, a Tua providência em cada lar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa as famílias, Pai, abençoa os lares, as casas, Espírito Santo. Senhor, abre mesmo a janela do céu, Espírito Santo, derrama bênçãos sem medida sobre as nossas casas, os nossos lares, Pai, e assim nós clamamos, Espírito Santo, e te agradecemos, Senhor Deus amado, e eu te peço, Senhor, dai-nos força, Senhor, para que nós possamos dar o primeiro passo, Senhor Deus amado, e dizer aqui, Senhor Deus amado, está a melhor parte do nosso rebanho, Senhor, está aqui, Senhor Deus amado, a melhor parte das nossas frutas, das nossas ofertas, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito e por tudo que ainda há de fazer na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, receba aí toda a providência do Pai sobre a vida financeira, as portas abertas. Nesse momento você venha louvar ao Senhor, que você venha adorar ao Senhor. Nós já falamos aqui do cuidado de Deus. Nós já falamos aqui o quanto o Senhor tem cuidado de nós. A palavra da Michelle agora diz que em meio à circunstância, num ato de fé, Deus vai prover. Então que você venha crer no sobrenatural do Senhor. Que você venha crer que o Deus está fazendo, que Deus vai fazer, e aquilo que Ele falou para ti vai se realizar, amado. Toma posse. Toma posse. Que você venha colocar o Senhor neste momento no melhor lugar, no seu coração. Que você venha chamar a atenção de Deus. Deus, olha para mim, fala comigo. Eu estou aqui, disponível. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor.
Leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Leva-me a viver tua vontade, leva-me a viver o teu querer. Eu quero descansar em você. Descansar em você. Descansar em você. Glória, Senhor. Te damos autoridade, Pai. Te damos liberdade, Senhor. Declaramos, Deus, que vamos descansar em Ti, ó Pai. Declaramos, Senhor, que tudo, ó Pai, está nas Tuas mãos, Senhor. Que tudo está entregue em Ti, ó Deus. E que vamos descansar em Ti, ó Pai. Que toda a dificuldade, Deus, está entregue em Ti, Senhor. Que tudo, ó Pai, está entregue aqui, ó Pai, no altar. E que declaramos, Senhor, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai mudar a nossa realidade, o nosso status, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor amado, acabamos de falar que o melhor lugar é estar com Ele. Não abra mão de estar com Ele. Seja dependente dEle em meio à tua dor. Seja dependente dEle em meio à tua perda. Seja dependente dEle. Se houver a falta, seja dependente dEle. Deus vai fazer, Deus vai mudar. Somente creia em tudo que o Senhor tem feito, em tudo que o Senhor tem te mostrado. O teu casamento entregue nas mãos dEle. A tua vida entregue nas mãos dEle. Os teus filhos entregue nas mãos dEle. Porque o Senhor vai fazer. Oh Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Acabamos de falar que somos dependentes dEle. Que nada nos afasta da presença dEle. Que nem a morte é o suficiente para estarmos distante da presença dEle. Glória a Deus. Então comece a declarar neste momento que Ele é o Rei dos Reis. Ele é o soberano da sua vida. É a Ele que você vai exaltar, é a Ele que você vai adorar. É a Ele que você vai dizer em todo tempo: Senhor, eu estou aqui. Eu vou te adorar em todo o tempo, em todos os momentos, porque o Deus vai fazer. O teu Deus vai fazer. Hoje à tarde, eu estava velando o corpo do meu afilhado. E me passou pela cabeça: Senhor, por quê? Porque não deu tempo, porque eu não fiz nada. E a culpa veio. E no momento que nós estávamos já o enterrando, Deus falou: filho, eu trouxe, eu estou cuidando. Descansa, descansa. Deus está cuidando, amado. Talvez a gente não entenda agora, neste momento. Talvez a perda seja grande, talvez a dor seja grande. Talvez a gente não entenda porque tantas coisas estão acontecendo nesse mundo. Mas Deus está falando neste momento para você: eu estou cuidando. E lá na frente você vai entender tudo. Eu estou cuidando. Se eu trouxe para mim é porque eu estava cuidando. E a gente que está aqui, que continua aqui, que possamos continuar com a convicção de fé, que só não viemos a ser crente por ser crente, só falar que viemos na igreja. Você está na sua casa agora. Você está na sua casa, com a sua família, o seu ministério ali, o seu maior discipulado. Neste momento, que você venha falar: Senhor, eu deposito aqui tudo nas tuas mãos.
Deixa as minhas dores, as minhas alegrias, tudo nas tuas mãos, porque elas estão nas tuas mãos. Exalte ao Senhor neste momento. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis. E pode o mundo falar que não, Ele é o Rei dos Reis. Em meio às circunstâncias, tudo que houver, Ele vai ser hoje e para sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que pode tudo sobre a tua vida, aquele que te fortalece, amado. Declare neste momento, declare ao Senhor, Rei dos Reis, te exaltamos, te adoramos, tu és bem-vindo, amado. Espírito Santo, vem, invade este lugar. Tens morada, tem autoridade. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Sua casa, Rei dos Reis, te adoramos. Declare mais uma vez ao Senhor, Rei dos Reis, Rei dos Reis, te
terra se encontram, alinhando com seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, céus e terra se encontram, alinhando com seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por falar conosco. Obrigada, Deus, por este momento. Obrigada pelo teu cuidado, Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor está aqui. O Senhor já falar em nossos corações. Ministra, Senhor. Dá continuidade, Pai, na palavra, Senhor. Usa a vida do teu filho da forma e do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor venha estar, ó Pai, continuamente conosco. Amado, que você não saia desse momento que você aí teve com o Senhor. Nós podemos falar várias coisas aqui, mas se você não tiver ainda sentido a presença de Deus, chame e fale para Deus: Senhor, eu quero sentir. Toca em mim na palavra, toca em mim de alguma forma, mas que eu não saia vazio, que eu não só venha escutar por escutar. Que Deus venha te usar, amado. Que Deus venha estar com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bom, a gente, antes de começar, chamar o nosso ministrante da noite, a gente quer fazer o nosso momento, né? Como a gente falou hoje, é o dia do pastor. Né, Michele? É o dia do pastor. A gente ia pedir um monte de coisa para o pastor hoje, mas ele hoje não quer trabalhar. Quer ficar sentado ali se alimentando da palavra. E aí a gente teve aí que preparar um momentinho deles, né? Ó, você que ainda não mandou a mensagem para o pastor, manda, viu? Manda a mensagem para o pastor aí. A gente preparou um momento aqui para os nossos pastores. Michele está ali já entrando na mídia. Glória a Deus. E a gente pensou em várias formas de falar dos nossos pastores. É recente, né? Os nossos pastores, eles estão há pouco tempo conosco. Foi um presente de Deus para nós aí, o cuidado do Senhor. Nós tivemos o pastoreio do pastor Ronaldo, que foi uma bênção também nas nossas vidas. E aí depois nós recebemos o presente do pastor Anderson e da pastora Mari. E aí nesse momento, a gente preparou um louvor que tem a nossa carinha, a carinha do bolsão. Né? Depois o pastor, eu vou pedir aqui para o pastor Anderson e a pastora Mari estarem vindo aqui. O nosso ministrante também está aqui com a gente, que ele também daqui a pouco vai orar. Primeiro a gente vai fazer esse momentinho gostoso, né? A gente vai colocar, aí você coloca um pouquinho baixinho, só para o povo escutar aqui o que a gente vai falar. Glória a Deus. Tem vários louvores assim de pastor, sabe? Só que os nossos pastores, eles são bem mais que pastores na nossa vida. Eles se tornaram amigos. E bons amigos, né? Aí a gente queria fazer, a gente pesquisou várias coisas para falar, né? Aí, para mim não esquecer nada, a gente colocou assim. Como vai, meus pastores? Hoje pesquisamos várias coisas para falar. Até mesmo as várias frases prontas do Google, para mostrar o quanto são especiais para nós. Mas, por serem tão especiais, as palavras precisam de fato vir de dentro. Então, não adiantou nada a pesquisa. Nesse dia,
onde a igreja se volta para o cuidado de vocês, queremos declarar nosso afeto, dizer que o amamos. E lembramos do testemunho que o Senhor nos contou, onde estávamos nascendo como igreja e o Senhor já estava escrevendo a história de vocês, para depois de 4 anos nos encontrarmos. Sabemos que grandes são os desafios, mas maiores são os sonhos de Deus sobre a vida de vocês e de nossa igreja. Somos gratos pela disposição, por se aventurarem, virem de longe para cuidar de nós. Hoje nos colocamos como igreja para interceder e dizer que louvamos a Deus por suas vidas. Pastor Anderson e Pastora Mari, recebam o nosso carinho, nos amamos muito. O nosso obrigada por nos amar e cuidar de nós. A nossa secretária vai estar trazendo aqui um mimo para vocês. Pretinho do pastor, amarelinho da pastora. É do lacinho. Nesse momento eu vou pedir para o nosso ministrante da noite fazer uma oração intercedendo. Nós os amamos demais. Vocês vieram com um presente, joia rara nas nossas vidas. E que vocês saibam o quanto são importantes para nós. A gente vai caminhar junto e vamos conquistar juntos, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Você que está em casa, estende a sua mão na direção da câmera do seu celular. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai usar você também, para que juntos na mesma fé, na mesma comunhão, ministramos a bênção sobre nosso pastor e a nossa pastora. Querido Deus, somente te agradecer pela vida do nosso pastor Anderson e da nossa pastora Mari. Deus, a igreja de Bolsão agradece imensamente o teu amor, o teu carinho em enviar os nossos pais, assim diz a palavra, como Jesus falou, ide e pregai o evangelho e apacentai as minhas ovelhas. Estamos aqui os nossos pastores, que o Senhor direcionou, que o Senhor mandou, com a tua palavra, com a direção e a obediência que o pastor Anderson tem e a pastora Mari. Senhor, eles estão aqui, tomando a tua palavra na direção. Te pedimos nessa noite, derrama unção dobrada, honra a quem tem honra, sobre a tua filha, a nossa pastora, que ela tem, Senhor, a unção de Deus, o discernimento, o Senhor possa usar da maneira aquilo que o Senhor colocou no coração. Senhor Jesus Cristo, está aqui o nosso pastor, que o Senhor possa usar ele da maneira que o Senhor queira. Hoje, Senhor, é um grande dia no céu, aonde, Pai, a igreja metodista comemora o dia dos pastores, verdadeiramente escolhidos por Deus. Pastor Anderson, pastora Mari, pastora Indianária, pastor André, pastor Ideutino, pastora Tati, todos os pastores, Tiago, todos os pastores hoje, recebam da parte de Deus unção dobrada, porque o Senhor escolheu para apacentar as ovelhas. Existiam as ovelhas desgovernadas, existiam as ovelhas perdidas, mas a partir do dia que o Senhor vos colocaste nesse templo, na IEM de Bolsão, não terá mais ovelha desgarrada. Toma posse, labachuri, canta, labadaia, sol de ré. O Senhor está dizendo para ti, Anderson, nessa noite: filho e filha, te coloquei perante o meu rebanho, porque confio em ti, diz o Senhor nessa noite. Toma posse, seja abençoado, não pela mão do Senhor, aqui que fala, mas pela mão do grande eterno, do Senhor Todo-Poderoso. Esse senhor aqui, esse vovô, não é nada, mas o Todo-Poderoso é tudo. E colocaste aqui o senhor Anderson e a senhora Mari para tomar conta de IEM de Bolsão. Que todos recebam a graça, que todos recebam a bênção. Obrigado por você interceder. E juntamente, tome posse da bênção
Tome posse da bênção. Levanta. Isso é só o poucochito de que Deus tem para vocês. Vem muito mais. Vem muito mais. Agradeço. Continua, Patrícia, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai chamar aqui o nosso ministrante, que já iniciou aí com a oração. Vamos orar pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Que ele venha a ser usado aí da forma e do jeito que o Senhor quer. Pai querido, Senhor, neste momento, Deus, nós apresentamos a vida do Geraldo nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha usá-lo, fazê-lo, ó Pai, da forma e do jeito que o Senhor deseja. Usa o teu filho, Senhor, que através dele, Senhor, nossas vidas venham a ser impactadas. Que o Senhor venha falar em nossos corações, ó Deus, com amor, ó Pai, mas também com correção, Senhor. Que possamos a cada dia crescer na tua presença. Que possamos entender, ó Pai, o que tu queres de nós. Abençoa a vida do Geraldo, Senhor. Blinda ele em todo o tempo, ó Pai. E cuida, Senhor. Fala com ele, ó Pai, para que ele venha a ser usado como teu instrumento nas tuas mãos. E através da vida dele, Senhor, vidas nesse momento venham ser impactadas, venham ser restauradas e avivadas pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Estava eu em casa, quando o meu querido pastor falou assim: Geraldo, Deus mandou te convocar para você ministrar. Domingo. Eu fiquei impactado porque eu falei: Senhor Jesus, eu sou falho, fraco e errante, sou pecador, mas temente ao Senhor. Não é fácil. É uma missão muito responsabilizada. Mas é aquilo que eu sempre falo: quando Deus te convoca, você tem que falar: eis-me aqui, igual Samuel, e verdadeiramente, eis-me aqui. Quero juntamente com você, nessa noite, parabenizar os dias dos pastores, conforme foi feito a ministração da irmã Patrícia, o grupo de louvor. Eu quero pedir licença para você que está assistindo esse culto através da live, no seu aparelho celular. Quero pedir para você a autorização para nós juntos falar na Bíblia sobre os dias dos pastores. Antes que eu inicie, eu quero iniciar primeiramente com mais uma oração, porque a palavra de Deus, ela é faca de dois gumes, e é necessário você ter reverência diante do altar do Senhor. Não é por mérito, é ser escolhido, e todos que estão aqui foi escolhido. E você que está em casa assistindo esse culto, passou, viu a igreja metodista, você é o escolhido. Juntos vamos comemorar o dia do pastor. Querido amado Deus, assim como a sua filha orou, vamos bater na sua porta, e a certeza, a convicção que o Senhor está abrindo o céu. Senhor, que não sejam minhas palavras, porque eu sou falho, fraco e errante, mas que sejam as tuas palavras nessa noite. E que o Senhor use esse vaso que um dia foi trincado, mas foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Fomos refeitos pela sua mão. E o grande pastor Jesus ornou, cuidou, refez, não só eu, como todos nós. Pai, derrama do céu a sua unção. Abre, Senhor, a minha boca como a tua boca. E que a palavra de hoje possa entrar nos corações, assim no meu, como dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão em casa. E que possa receber do Senhor discernimento, entendimento e sabedoria. Porque a direção da nossa vitória e a nossa alegria é a palavra do Senhor. Sem ela, somos um sepulcro caiado. Por isso, peço a Ti
autorização, Jesus, para ministrar em teu nome, por honra e glória ao Senhor. Amém? Queria pedir à minha digníssima esposa que me ajudasse, porque eu estou um pouco com a visão turva para ali de perto, mas vamos lá no primeiro livro de Timóteo, possa pôr aí no telão, por gentileza, para que os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, estar assistindo a live. Também quero iniciar parabenizando a pastora Indianara, o pastor André, o nosso bispo, o pastor Edson, que está lá em Camargo Novo, o pastor Ideutina, a pastora Tati, o pastor Tiago, todos os pastores, que hoje é o seu dia, apacentador de ovelhas. Tenho certeza que Jesus, quando entrou nos vossos corações, ele falou para ti: serás apacentador de ovelhas. E nós estamos aqui, direcionado pelo Espírito Santo de Deus e sendo cuidado pelos nossos pastores. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. A gente vai ler umas 3 passagens aqui, onde fala sobre a comemoração do Dia dos Pastores. Jesus colocou essa parte. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Lemos. Os presbíteros que governam, algumas Bíblias estão pastores ou líderes, os presbíteros que governam sejam bem estimados, por dignos de duplicada honra. É aquele versículo, dá honra a quem tem honra. Então o Senhor Jesus hoje diz a todos os pastores, estimado pelo coração de Jesus, são dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. É o que nossos pastores fazem. Na palavra e na doutrina. Que se não tiver palavra, se não tiver doutrina, as ovelhas ficam igual o bode. Não obedece ninguém. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Você em casa achou? Deus abençoe. Vamos lá. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Entendeu, Esther? Lembrais, eu, você e você, temos que ter a discernição que nossos pastores, escolhidos por Deus, é que nos conduz. Fora ele, apartai que eu não vos conheço. Presta bem atenção. Os pastores que falam da palavra de Deus e a fé dos quais nós temos que imitar, eu procuro imitar meu pastor e minha pastora, assim como todos. Porque nós imitamos os pastores e as pastoras direcionados por Cristo, trilhamos no caminho da vitória. Outra parte. Vamos lá no livro de Zacarias. Glória a Deus. Esses são os versículos que Deus tocou no coração agora à tarde. Zacarias, capítulo 10, versículo 2. Glória a Deus. A irmã Patrícia, ela leu Hebreus 13, 17, que falou sobre os líderes. Amém? E Zacarias 10, versículo 2 fala: porque os ídolos, presta atenção, hein? Essa palavra aqui é um acervo do que nós devemos obedecer aos pastores. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira. É o que acontece ao derredor da terra. E contam sonhos falsos. Depois eu vou explicar o que é isso. Com a vaidade consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Amém? Então vamos conjecturar aqui na mensagem. Lá em Timóteo, voltando lá, minha querida esposa,
o Senhor fala claramente. Ovelha sem pastor não é ovelha. Ovelha sem pastor é o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, é bode. Qual é a diferença, irmão Geraldo, da ovelha e o bode? O bode, ele é astuto. Ele não obedece. Eu sei que eu já fui criador de bode também, quando eu morava na cota lá no Morro do Cabrito. Meu avô tinha uns cabritos lá. E meu avô me ensinou a tomar conta dos cabritos. Ele é um animal, uma criatura, né, que escolhido por Noé, um casal de cada espécie, colocou na arca para que desse continuidade nos animais. Mas a ovelha, assim como Jesus nos chama, é ovelha quando é obediente. Porque se a ovelha não tiver um governante, ela deixou de ser ovelha. Mas, irmão Geraldo, qual é a diferença da ovelha para o bode? Você manda o bode ficar aqui, ele não fica. Você amarra ele e dá uma comida para ele, ele olha para você, ele pega a comida, mastiga, 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 joga fora, depois pega de novo, mastiga, 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 joga fora. A ovelha não, você põe a comida, ela come e ela dá um mugido. Eu não vou fazer aqui que não é conveniente, mas ela obedece. E o pastor, quando ele pega o bode para colocar na ordenha, no curral, ele escapa, no garrote, né? Isso, minha esposa falou, lembrei. Eu falava que era da cerca lá, né? Um modo... Com certeza. E ele fica tão incontrolável. Eu tenho marca aqui até hoje de coice do bode. O bicho é astuto. Ele dá coice, ele dá cabeçada, ele não te obedece. Tu puxa, ele empanca, e ele não vai, e ele dá cabeçada, ele te pega o chifre, fica te cutucando. Esse é alguns na terra hoje. Que ele fala para mim. Na evangelização a gente encontrou uns bode. Eu não vou para a igreja porque eu não obedeço o pastor, porque o pastor não manda em mim, porque eu não quero saber, porque eu faço o que eu quero, porque Jesus morreu por mim. Ei, vou imitar minha pastora agora. Ei, presta atenção. Se você não tiver um pastor, você é bode. Vai dar cabeçada, vai dar cabeçada, vai dar cabeçada e não vai tomar posse de nada. Eu cansei de dar cabeçada. Eu fui bode. Eu assumo, falo para mim. Porque eu também vivi no mundo dando cabeçada. Quando Deus teve a graça, a misericórdia de nos chamar, foi aí que eu entendi. Para mim ter vida eterna, para mim ter salvação, para mim usufruir da graça de Deus e ter direito de um dia que Jesus vier buscar a sua igreja, viver na glória, tem que obedecer. Por isso que as ovelhas que não obedecem, não seguem a doutrina, ela fica, como posso dizer, vulnerável, à mercê de aquele que um dia e falou e fala até hoje, de andar e rodear pela terra, para te tirar da direção da vitória. Vamos lá em Hebreus. Timóteo fala sobre nós obedecer e ter doutrina aos nossos pastores. Vamos lá em Hebreus 13:7. Vou fazer só uma rápida frisagem nessa parte. Só para os que estão em casa entender o que é a palavra hoje. Obedecer. Lembrai-vos dos vossos pastores. Eu falo por mim mesmo. Quando eu tomei um certo caminho pela esquerda, né, que nem falam, não quero aqui militar, jamais eu ouvia o meu pastor. O nosso pastor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nem diz lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para o Senhor ser o seu pastor, é necessário você obedecer, seguir as palavras do Senhor. Todos falam
de maneira corriqueira, que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Mas é necessário obedecer. Não adianta eu pedir o meu pastor, eu vou fazer aqui conjecturando o dia de hoje. Pastor, ora por mim. Pastor, vem aqui na minha casa. Pastor, ouve o meu clamor. Pastor, intercede pela minha vida. Pastor, eu preciso de uma porta de emprego. Pastor, ora por mim para a porta de emprego. Pastor, eu preciso de um dinheiro para poder pagar uma conta. Pastor, ora por mim. Pastor. Pastor faz, porque ele foi separado e escolhido por Deus para cuidar das ovelhas. Aí a ovelha, quando ela toma posse, presta atenção, hein? Aí, vem cá. Jesus está falando com você. Quando ele toma posse da porta de emprego, que ele tem o teu salário ordenadamente, todo dia 5, dia 7, dia 30 e assim sucessivamente, ele já começa... Esse aqui é meu, esse aqui é da Casa Bahia, esse aqui é da Loja 100, esse aqui é da CPFL, esse é da Sabesp, esse aqui é para o bar, esse aqui é para a pizzaria. Cadê a primícia? Ele, quando estava desempregado, pastor, estou desempregado, ora por mim, abriu uma porta, Deus abriu a porta. Ele pediu o pastor, ele era obediente ao pastor. Ali ele vinha no culto, sentava, dava glória, sapateava, quisca, abacaxi, maracujá. Então, abriu a porta de emprego, ele já começa. Aí ele esquece de dar o dízimo, ele esquece de dar a oferta, vai para o barzinho tomar uma cervejinha e começa a falar mal dos pastores. Eu já vi isso. É que aquele pastor está roubando, está andando com o carro do ano, aquele pastor está viajando, aquele pastor... Eu não quero saber de pastor na minha vida. Eu estou no meu serviço, estou ganhando meu dinheiro, estou tomando minha cervejinha, eu não quero saber. Aí Deus falou, você não quer doutrinar? Você não quer obedecer ao meu pastor? Pum! Vem um corte na empresa. Mandado embora. Todo mundo mandado embora, inclusive lá o desviado, o bode. Pegou a quitação. Passou 3 meses, 4 meses. Primeira parcela do seguro-desemprego, segunda parcela do seguro-terceiro desespero, terceira parcela do seguro-desespero, quarta parcela do seguro-desespero, quinta parcela, acabou o seguro-desespero. Pastor, estou pela misericórdia, estou desempregado, estou devendo, estou com a prestação da Casa Bahia, da Loja 6, do CPF, Sabesp, tudo atrasado. Ora por mim, pastor. Claro, filho. Senhor, abre a porta. Mas todo o trâmite, todo o processo espiritual. Aí demora, porque o nosso Deus, eu falo por mim mesmo, Ele permite que para você se encontrar, se você se doutrinar, para você ter a perceptividade que verdadeiramente tu serás fiel a Deus e o seu pastor, porque lá no fundo, você foi abençoado. Deus permitiu que as portas se fechassem, você virou as costas para Deus e para o pastor, virou as costas para Deus e virou as costas para o pastor. Aí você foi na outra linha errada. Se fechou. Aí depois você vem. Aí o processo tem que descer lá no Jeremias 18. Quebrar. Fazer um vaso novo. Está entendendo o mistério? O nosso pastores é direcionado por Deus. Não só porque hoje é o dia do pastor metodista, mas o pastor da nossa vida, primeiro Jesus, depois os nossos pastores, eles pagam um preço para cuidar da nossa vida e da sua vida. Nunca murmure e nem fale pelas costas do seu pastor, que você vai pagar um preço. Se nós não obedecer, vai sacrificar. Diz a palavra do Senhor, é melhor obedecer do que... É o que, Mica? É melhor obedecer do que... Então nós temos que obedecer aos nossos pastores. A palavra de Deus nessa noite, ela veio para mim na hora que eu estava me preparando para vir para a casa do Senhor, adorar, exaltar e glorificar o nome de Deus.
filho, eu vejo que a terra não me obedece, nem a mim e nem aos meus escolhidos. Filho, avisa esta nação que eu estou voltando. E ai daquele que estiver fora da minha doutrina. Ai daquele que estiver fora da doutrina. Vamos lá em Zacarias 10:2. Os dias estão sendo contados. Me mandaram um vídeo de uma menina cantando. Achei muito interessante. Ela pedindo para o Senhor, o que está acontecendo? A doença, a discussão, a politicagem e as pessoas morrendo. E Deus se entristecendo. Que ainda mesmo com essa doença que é permitida por Deus, que está lá no livro de Apocalipse, final dos tempos, as pessoas estão brincando. Quando nós falamos de Jesus para alguém, o pastor e a pastora estão aqui, eles fazem esses trabalhos incansavelmente, insensivelmente, eles estão direto ligados às ovelhas. E muitas das vezes você fala de Jesus, as pessoas estão fazendo isso, ó, idolatrando, falando, as pessoas estão atrás de vaidade, está atrás de adivinhos, eles querem revelação, palavra não. Ei, minha pastora, quando ela falou isso, eu achei mó legal. Ei, presta atenção, adivinho vai te levar para o inferno. Revelação é falsa, está aqui na palavra lá. Porque os ídolos têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Ei, se alguém falou que você vai pegar a chave de um carro, você não é chaveiro? Se alguém falou que você vai tomar posse de uma herança da quina, da Mega Sena, que é mentira. Eita Jesus, obrigado. Entendeu o mistério, Michele? Vê assim, ó. Deus é bom, é? Por isso ele fala, com a vaidade consolam, por isso segue o teu caminho. Com ovelhas, as ovelhas ficam aflitas. Por que as ovelhas ficam aflitas? Eu vou dizer para você rapidinho. Porque o pastor, ele está lá para te falar a verdade. Ele está aqui para te pregar o verdadeiro evangelho. E os idólatras, e os mentirosos, os adivinhos, ele vai deixar você aflito, porque você vai querer uma coisa de rápido, para ontem, 3 minutos, miojo. Não é assim que funciona com Deus, não. Não tem barganha, não. Você tem que pagar um preço. Quantos anos Abraão esperou para ter um filho? 40, 140? 40 anos, mais ou menos? Quantos anos Noé levou para construir a arca? Rapidinho, Ricardo? 120 anos. Entendeu o mistério? Ovelha, ela aprende a esperar. Ovelha, ela aprende a ter paciência, a comer o maná, a comer a verdadeira palavra que o Senhor... Ei, não vai atrás dos falsos profetas, hein? Não sei com quem Deus está falando. Mas quem vai assistir vai falar, eita, é comigo, é contigo mesmo. Profecia de Baal, presta atenção, hein? Quem é o pai da mentira? É o chifrudinho lá que não tem família. Então a vida dele é destruir quem tem família. Não dá abertura para a falsidade, a profecia falsa, que você se torna uma ovelha perdida e fica aflita. Ei, o final dos tempos está chegando, Jesus está voltando. Ou você obedece, ou você vai ser sacrificado pelo chifrudinho lá de baixo. Ele está preso lá, e a chave está na mão de Jesus. Mas tem os seus adébitos, tem os seus idólatras,
que quer levantar ele. Aqui, ó. Ovelha tem que ser ovelha. Bode não entra. Falsos pastores não entra. Falsos profetas não entra. Só herdará a vida eterna quem obedecer. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus. Obedecer os pastores é fazer a vontade de Deus. Quando o pastor fala para mim, Geraldo, senta no banco e fica aí até eu achar que Deus tem que te dar oportunidade. Tá bom, meu pastor? Toda a honra, toda a glória eu dou ao Senhor, porque não sou digno nem de sentar nesses bancos, porque eles são ungidos, são orados, são lavados, para que sentem aqueles que estão fracos, oprimidos, abatidos, que o Senhor Jesus vos aliviará. Quero diante de Deus deixar para você nessa noite, pare de ir atrás da idolatria. Pare de ficar pedindo coisas para a pessoa errada. Pare de ficar falando da sua vida, a sua particularidade com a tua vizinha. Ei, Deus abençoe. A tua vida íntima, a tua particularidade é só Deus. Eita, tá tendo um culto na Metodista aqui que tem um cara do reteté. Não sou do reteté, eu falo que Jesus manda, porque da onde ele me tirou do charco e do lodo da lama, se eu me calar eu pago um preço. Eu já fiquei 5 dias de cama porque eu fui covarde, porque eu engoli fogo, e quem engole fogo é dragão. Ele não está mais aqui. Ele vive e reina. Jesus vive e reina. Tem gente que fala que Jesus está na cruz. Está enganado. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Jesus vive. Ele surpreendeu todo mundo. E nessa noite, para não me alongar muito, a mensagem que Deus me mandou nessa tarde. Eu fui lá, estudei, vivi de pregação. Queria eu pregar igual os pregadores de Gideão. Pu. Aí Deus falou, ixi, não é nada disso não, Geraldo. Baixa a cabeça aí. A palavra que eu quero que você fale é sobre obediência. Honrar os seus pastores. A palavra fala, dai honra a quem tem honra. Então vamos honrar nossos pastores. Vamos orar por eles. Ele paga um preço. Muitas vezes ele, que nem a irmã Patrícia falou, é verdade. Os pastores pagam preço, precisamos orar, interceder por eles. Deus abençoe os pastores, abençoe a pastora Mari, pastor Anderson. Eles vêm lá de São Bernardo, desce a serra para poder ministrar a palavra, que foram convocados. Não tinha eles planos nem projeto para estar aqui no Bolsão, mas Deus mudou e Deus vai honrar. Eu sinto isso. Eu vejo pelos olhos espiritual que Deus mandou o pastor e a pastora aqui, tocou no coração. E hoje eles já estão se sentindo em casa. Porque Deus conhece esse lugar. E eu fico muito feliz porque eles, na humildade, gente, ele falou, gente, eu estou tão feliz de estar aqui, uma igreja quente, ainda com telha de eternite, não tem ar-condicionado, os ventiladores estão pegando fogo, as cadeiras tu senta, tu sai com problema na coluna. O chão tu pisa, tu sente o calor do sol do dia todo, deserto do Saara. A água tu toma, ela só gera os primeiros 20 minutos, depois ela está quente. Mas eles estão firmes. Então aí, quando foram convocados, os dois levantou a mão, eis-me aqui, Senhor. Agora eles estão entendendo que o Senhor colocou essa terra na mão deles. São 3 bairros. Bolsão 7, que o seu Espírito Santo de Deus esteja lá. Bolsão 8, o Espírito Santo de Deus esteja aqui. E Bolsão 9, que o Espírito Santo de Deus esteja. Então, pastora Mari e pastor Anderson, os pais das ovelhas do Bolsão 7, do Bolsão 8 e do Bolsão 9.
Eita, tá bom, vou falar, meu pai. E o Deus disse que vai trocar o quadro. Deus está trocando o quadro, pastor e pastora. Já foi falado, e muitas pessoas aqui anteriormente falam assim, mas eu não estou preparado. Tá sim. Sabe por quê? Quando eu tirar de mim, que eu acho que eu sou alguma coisa, Deus não habita na minha vida. Então, que diminua eu e que Ele cresça. Porque eu sou ovelha e tenho que obedecer. Muitos vão vir agora. Agora pode vir. Não é não, William? Pode vir os bêbados, os drogados, as prostitutas, os macumbeiros, os donos das lojas, todas as lojas. Pode vir. Porque o Senhor falou assim, Mari, filha, Anderson, filho, apacentai minhas ovelhas. Eu nem conhecia eles. Passou aqui o pastor Edson. Deus abençoe a sua vida, viu, pastor Edson? Rafael, evangelista, pastor Ronaldo. Deus deu eles um certo momento para fazer. Iniciaram. Só que agora é muito mais sério. A necessidade da direção litúrgica acadêmica é um fundamento, porque os que vão vir têm conhecimento da palavra. Lê a Bíblia. Come a Bíblia. Mas uma coisa que eles não têm é o que o senhor e a senhora têm: a essência de Deus. Estou falando isso com propriedade. Porque onde eu andei, as pessoas conhecem a leitura da Bíblia. Ele fala até, eu leio a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Aí um dia eu aprendi sobre isso. Deus me ensinou. A pessoa que fala para você que lê a Bíblia de trás para frente e de frente para trás, não é de Cristo, não. Porque eu fui do centro, e quem lê a Bíblia de trás para frente é o macumbeiro, para poder falar mentira. Jesus, ele nos ensinou a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Bem-aventurado o filho que ouve a voz do seu pastor. Bem-aventurado aquele que segue a minha palavra. Bem-aventurado aquele que crê no que não vê. E lá no centro você tinha que ver para crer. Por isso que Deus me tirou de lá do centro de Macumba. Porque se fosse bom, não chamaria má. Bom é aqui, ó. Bom é viver com Jesus. Bom é você estar com Jesus. E obedecer é melhor ainda. Eu sei que eu estou um pouco ao longo do horário, mas o mistério, eu tenho que falar. Meu irmão, me perdoa. Você vai ficar aí? Tem muito mais forte coisa de Deus para poder te falar nessa noite. Presta atenção. Bom é você se trancar no teu quarto e orar e falar com teu pai. Senão você pode ligar para o pastor Anderson, para a pastora Mari, que eles se aconselham. Não vou passar o telefone deles, não. Não. Porque em Eclesiastes 3, estamos no tempo de clamar. O tempo de chorar já foi, que nós vivemos no cativeiro. Ali nós choramos. O culto iniciando, eu, o evangelista Rafael e a sua esposa, a Tatinha, nós com o rodo e com a vassoura. A Patrícia, o William, o Ricardo lembra disso. O irmão Aureliano, nós terminamos de pintar a igreja. Ô, irmão Aureliano, pastor, nós pintamos a igreja, limpamos o piso, nós lavamos, deixamos. Aí veio uma chuva, alagou tudo. A Tati chorava, o Rafael chorava. Mas a Michele falava assim, Michele, vou ter que obedecer. O William abençoado, ele ia afinar o violão, o cabo todo molhado. Não é não, William? Lembra? A mesa, nós viramos a mesa de som para baixo, pingava água.
tempo de chorar já foi. Agora é o tempo de clamar, porque o tempo de cantar está chegando. Mas o Senhor manda dizer nessa noite, só receberá que for obediente. É o que nós somos aqui nessa noite. É o que você que está em casa, que não pôde estar aqui, vai receber também. Porque você é obediente. E permanecemos obedientes. Porque está na palavra do Senhor. Somos bem-aventurados por ser obedientes. Hoje, no dia do pastor metodista, a mensagem é essa. Não se apegai a falsos pastores. Não seguir ídolos fanáticos que tiram proveito da sua oferta. Seguis aqueles que pregam a palavra. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já passei por isso. E a palavra de Deus fala que você tem que pregar aquilo que você viveu e vive. Eu vivi com falsos pastores. Eu sei com propriedade o que eu estou falando. E até que um grande dia Deus me colocou no caminho certo, porque Ele bateu. Eu ainda fui rebelde, não abri a porta. E nós somos humanos, somos falhos, e nós temos essa barreira de ouvir a voz da verdade. Engraçado que Jesus Cristo, Ele escolheu 12 discípulos. Procede? Se eu estiver errado. Com Ele era 13. E Ele falou assim, eu vou escolher aqui aqueles que irão dar continuidade na palavra. E dentro das escolhas de Jesus, tinha bote. Como assim, irmão? Tinha. Antes de a perceptividade da presença do Espírito Santo, houve um que traiu por 3 moedas de prata, houve um que negou, teve um que negou. Olha lá, ele lá, olha o Geraldo lá, eu não vou falar o nome. Eu não conheço o pastor Anderson, não, ele está apanhando. Teve um que fez isso, e tem gente que está fazendo isso hoje. Ah, mas isso aí foi na época. Não, é hoje. Tu falar de Jesus, e aí, vamos para a igreja, vamos servir a Deus. Ai, mano, eu vou não. Estou escutando a minha pisadinha, meu arrocha. Estou tomando a minha cervejinha, estou fumando meu cigarrinho. Eu não vou para a igreja agora não, porque ainda estou novo, estou novinho. E negócio de igreja é botar terra, negócio de igreja é mudar de vida, é abrir mão. Ei, psh. Chega aqui. Jesus falou na palavra, e você pode ver, que aquele que negar Jesus, no dia do juízo final, aparta de mim que eu não vos conheço. Ah, mas irmão, Jesus não é misericórdia? É misericórdia, para sempre é misericórdia. O amor dele é infinito, o amor dele é imerecível, mas ele também corrige, porque ninguém engana Jesus, não. Se eu e você, e os irmãos que estão aqui, não tivesse obedecido, não tivesse abrido a porta do coração para Jesus, estaríamos nós na sepultura. Porque o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte, você está lá no paletó de madeira, não. É a morte espiritual. Não tem coisa pior, irmãos, do que a morte espiritual. Onde o pastor não te convoca mais para você ministrar, para você cantar um louvor, para você limpar a igreja, para você... Onde ninguém mais te sauda com a paz do Senhor, os irmãos passam meio assim, alguns falam, paz do Senhor, e aí, já passei por isso. Onde alguns não acreditam mais no que você fala, esse é o preço da morte. E hoje, assim, eu vi aqui a ministração da irmã Patrícia, a palavra de Deus fala que a gente tem que chorar com os que choram. Nós tivemos no início do culto, a irmã Patrícia perdeu o afilhado dela, e a gente chora, a gente sente também.
E que Deus dê conforto à família. Que Deus abençoe. Porque Deus sabe todas as coisas. Estava escrito já, Patrícia. Estava escrito. Foi uma morte repentina. Mas Deus sabe todas as coisas. Porque Ele não cometeu com as próprias mãos. Deus sabe todas as coisas. Ele é o Senhor da vida após a morte. A carne, os abutres vão comer, mas a alma pertence ao Todo-Poderoso. Então, nós só pedimos a Deus essa noite que Deus dê conforto para a família, que Deus dê conforto para você, e que você preste bem atenção nessa noite, meu irmão, eu também, os nossos pastores, e todos os pastores que pregam a palavra, já é o dia do pastor metodista. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. É por isso que, mais uma vez, por algo que Deus mostrou na vida de vocês, esses pastores passaram por uma perrenha. Eu não conheço. A gente está conhecendo esses pastores agora recentemente. Mas, pelo Espírito Santo de Deus, eu vou fazer um pequeno relato do que aconteceu, para ele estar aqui. Pastor Anderson foi humilhado. Pastor Anderson foi muitas das vezes testado. Só ele e a pastora Mari sabem o quanto eles passaram para estar aqui. Só Deus sabe o quanto foi difícil esse casamento, essa união. Eu não estava no casamento, mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, estava no casamento. Só Deus sabe o que vocês passaram para essa união. Só Deus sabe o que vocês passaram para ter essa bênção, esse menino, que é bênção de Deus. Mas uma coisa eu digo, pela direção do Espírito Santo, sem medo de errar, o tempo de cantar na vida de vocês está chegando. Aqui é só um pouquinho da bênção do que Deus tem para vocês. O sacrifício que vocês estão tendo para vir até aqui, ministrar a palavra, obedecer o chamado, Deus está vendo. E Deus está com um caderno enorme, lindo, maravilhoso, com uma caneta linda, escrevendo. Tudo que está sendo projetado, programado, provido, que Deus é o Deus de providência para a vida de vocês. A casa de vocês está sendo construída pela mão de Deus. A casa, não estou aqui profetizando chave não, porque eu não sou profeta. Mas eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está tocando aqui, está queimando aqui, ó. Deus quer vocês aqui, porque Deus tem pressa de resgatar essas almas que estão perdidas, essas ovelhas que se apegaram nessa idolatria, nesses falsos, nesses mentirosos, nesses que vai e dão com o dinheiro do povo, que fica ostentando, que nem diz o linguajar mudando. E Deus chamou, colocou vocês aqui para acabar com a farra do inimigo lá de baixo. Pode vir quem for. Eu vejo pelo Espírito Santo de Deus, no teu olho e no olho da pastora. Vocês estão preparados para expulsar qualquer demônio que subir essa escada. Deus nos mostrou isso. Ele pode sapatear, ele pode dar cambalhota, ele pode pular lá embaixo, ele não vai morrer. Ele vai voltar aqui, dobrar o joelho e pedir perdão. Isso vai acontecer. Presta bem atenção no dia de hoje. O demoniado, ele vem, vai querer se manifestar, mas ele não vai. Porque pela autoridade que Deus deu para o senhor, pastor, e para a senhora, pastora, é não para deixar. Toma posse. Porque é a vitória. Deus colocou vocês para tomar conta do rebanho. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, não. É rebanho. Quanto que é um rebanho de ovelhas? Vamos lá, vamos contar. 200, 300 para aí. Mas, irmão, eu tenho os olhos. Eu tenho os olhos de águia e tenho a visão e o sonho de José. Sem ovelha,
é o começo. Então, só isso que eu tinha que entregar. Esse é o momento que hoje Deus vai honrar vocês a partir de hoje. A oração que fizemos aqui é justamente para isso. Amém? Já deu o horário? Vamos obedecer que o relógio não é crente, né? Chamar a Patrícia aqui. Patrícia. Chamar minha esposa. Vou fazer algo diferente. O Ricardo e o William. E o pastor e a pastora. Rapidinho, pastor. Só para mim fazer o que Deus mandou. William, você e a irmã Patrícia, tua esposa ali atrás dos pastores. Ricardo, você fica aqui na frente, por favor, intercedendo. A testemunha diante de Deus. Hoje, pedimos ao Senhor que o Senhor continua vos abençoando. Que o Senhor esteja sempre na direção. E assim, provisoriamente, quando tomar início da serra, o Senhor estará guardando, provisoriamente, porque a casa de vocês está sendo construída pelas mãos do carpinteiro. E o carpinteiro é o nosso Senhor Jesus. Toma posse da vitória. Hoje, vocês vão testificar um dia mais rápido. A pastora e o pastor vai contar o testemunho que Deus vai honrar eles com a casa e com o ministério completo aqui nos Bolsões. É o que eu tenho para entregar hoje, né? Sobre a intercessão do Ministério do Louvor. E que Deus abençoe. Que Deus toma conta das vossas vidas. Pode contar conosco, pastor. Com todos nós. Nós estamos aqui à disposição. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Passar para o pastor quer encerrar? Tá bom, pastor? Fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos e todas que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A nossa palavra é de gratidão a Deus, primeiramente, por nos chamar, nos capacitar para estar pastoreando, para estar cuidando de pessoas, de vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, nossa palavra é de gratidão a Deus, por ter nos confiado o pastoreio. E a segunda palavra de gratidão é a Igreja IM, Bolsão, por nos receber, por nos amar e por nos aceitar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, por tudo. Eu não vou falar aqui porque a pastora pode esquecer, mas eu quero agradecer por tudo, pela confiança, por acreditar também em nosso chamado e por acreditar na IM Bolsão. Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos acompanhando, aos queridos que estão aqui conosco também. A minha palavra é de gratidão também a vocês, igreja. Uma igreja que, desde a nossa chegada aqui, tem nos acolhido tão bem, com tanto carinho, com tanto cuidado. Até me constrange, né? A gente vamos embora no domingo, comentando no carro e falando, que carinho é esse? São 2 meses aí e 2 semanas, se eu não me engano, nas minhas contas, que a gente estamos aqui, ou seja, 10 semanas, e parece que a gente se conhece há anos. Quando eu vou conversar com os irmãos, é um diálogo tão gostoso, é um tempo tão maravilhoso, a gente vê que tem uma interação tão gostosa. Isso é o amor de Deus em nós. E isso também é sinal de uma receptividade, de um povo que está com o coração aberto, um povo que está com o coração aberto para receber o nosso pastoreio. Então, aqui a nossa palavra é de gratidão a vocês, igreja. E nossa palavra é de gratidão principalmente a Deus, por nos confiar uma igreja tão maravilhosa como vocês. Eu olho para a igreja de Bolsão, eu vejo uma igreja maravilhosa. Como o irmão Geraldo pregou aqui,
Nós temos as nossas dificuldades aqui. Mas quando eu olho essa igreja, os desafios que já enfrentaram para chegar até aqui, eu vejo uma igreja forte. Eu vejo uma igreja estruturada. E os irmãos que são da igreja aí, que estão caminhando nessa empreitada aí já praticamente há 5 anos, sabe do que o pastor está falando. É célula na casa de um, é célula na casa do outro, a igreja vai para lá, a igreja vem para cá, a igreja se divide, a igreja não é mais igreja, agora a igreja é lá no Casqueiro, agora... E está aqui a igreja de Bolsão, um povo que tem disposição. Então, eu que estou aqui aprendendo com vocês, aprendendo a ser perseverante, eu não posso baixar o nível da igreja. Eu não posso chegar aqui e ser um pastor, uma pastora, meia boca, diante de um povo que tem se esforçado tanto, que tem se sacrificado tanto, para que o mover de Deus aconteça nesse lugar, para um povo que acredita que logo nós vamos ter o nosso terreno próprio, para um povo que acredita que nós vamos ter toda a nossa estrutura enquanto igreja. Eu não posso abaixar o nível dessa igreja como pastor. Eu tenho que pensar grande. Eu tenho que pensar coisas, sabe, inimagináveis, porque vocês me deram essa responsabilidade. Vocês nos deu essa responsabilidade quando vocês acreditou vai dar certo. Agora vai ser na nossa casa, não foi assim, William? Quantas vezes o William comentando com o pastor, pastor, olha, tinha que montar tudo. Aí eu parava no domingo, montava a igreja no meu quintal. Depois o povo ia embora, eu tinha que desmontar a igreja, porque era no quintal da minha casa. Como eu vou chegar nessa igreja e vou ser um pastor meia boca diante de um homem que fazia da casa dele o templo do Senhor? Fala para mim, igreja. Então eu tenho muito orgulho de ser pastor na igreja de Bolsão. Eu estou muito feliz de ser pastor da igreja de Bolsão. Você, meu irmão que está em casa, você, meus irmãos que estão aqui, se sinta abraçado pelo pastor, pela pastora Mari. É motivo de muito orgulho. Tem muitas pessoas que estão em igreja enorme, com toda a estrutura, mas eu tenho certeza, não sente o que eu sinto quando eu entro nessa igreja. Então é a minha gratidão. Como eu disse no começo do culto, eu sinto honrado em ser pastor de vocês. E eu louvo a Deus por eu ser pastor de vocês hoje. Por Deus ter visto graça em nós. Por Deus ter nos enviado para cá. E eu sei que grandes coisas nós vamos viver nesse lugar. Amém, igreja? Então fica aqui a nossa palavra de gratidão. Quer falar mais alguma coisa, pastora? Amém. Ó, um beijo para vocês, em nome de Jesus. Não entendi, Patrícia. Pode encerrar o culto? Poxa vida, tem que encerrar um culto tão gostoso desse? É desse jeito mesmo, Patrícia? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Amamos o nosso mimo ali, que para nós é muito importante. Mensagens pelo telefone, nem consegui responder todas ainda. Vamos responder, muito obrigado à minha família, ao meu pai, à minha mãe, às minhas irmãs que mandaram mensagem, fizeram um vídeo lindo assim. Tem cuidado de nós, do nosso pastoreio, tem investido em nós. Amém. Pai, mãe, muito obrigado. Deus abençoe. Se eu estou aqui hoje, pastor, é eu que tenho orgulho de ter um pai e uma mãe igual a vocês. Não vocês que têm orgulho de ter um filho pastor. Isso é resultado da oração de vocês. Não poderia deixar de honrar meu pai e minha mãe, porque é bíblico e eu tenho muito prazer nisso. Amém? Abra suas mãos, meus irmãos. Receba a bênção aqui do seu pastor, da sua pastora. E muito obrigado mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, IEM Bolsão, igreja amada de Deus, igreja linda, igreja que eu tenho muito prazer em pastorear, e seja sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Se você crê, dê um grito aí, amém, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
Obrigado, igreja. Obrigado, povo de Deus.